revista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o cansado Rodrigo Ferreira e estou aqui com a energizada Vanessa Carvalho. Vamos ver se eu ainda tô aguentando, né? E hoje a gente tem aqui a visita, a participação especial de um grande amigo meu. Tava dizendo aqui em off que é o cara mais engraçado que eu conheço. Vou levantar a expectativa, viu, Van? Pra que quem tá ouvindo agora saiba que vai ser um episódio, pretende-se que seja um episódio engraçado. A minha expectativa, inclusive, né? Exatamente. Ele que é culpado pela pandemia, Alex Batista. Tudo bom, pessoal? Prazer imenso estar aí com vocês, fazendo mais esse programa com o Rodrigo aí, que já é amigo de longa data. A gente fez outros programas, podcast também, né? Lá atrás mesmo, e vamos ver o que vai virar hoje. Mas eu não sou tão engraçado, as pessoas dizem, mas eu não sou. Botam muita pressão aí em você. Né? Esse lance da pandemia eu não sou culpado. Bom, a ideia hoje é a gente fazer um balanço do ano de 2021. A gente tá chegando agora aqui no final do ano, estamos em dezembro, meio já mais ou menos aí de dezembro, quando esse episódio for pro ar. E vale a pena a gente olhar pro passado e entender, relembrar o que aconteceu. Acho que um pouco pra gente aprender, um pouco pra gente ter gratidão pelo que aconteceu também. Afinal de contas, como disse, eu perguntei pro Alex na hora que ele entrou, e aí tudo bem? Ele falou, tô vivo. Então, já estamos no lucro, né? No meio de tanta... Exatamente, no meio de tanta morte aí, a gente tá vivo, já é realmente um grande motivo de gratidão. Então acho que olhar pra trás e pensar nisso já é legal. Mas também, principalmente, é entender como é que nós aprendemos, nos desenvolvemos e aplicamos os nossos talentos durante esse ano de 2021. O Alex ainda não fez o assessment dele, mas a gente vai descobrir juntos aqui alguns dos talentos que o Alex tem e como é que ele aplicou isso durante o ano de 2021. Eu fiquei quietinha, Rô, mas na hora da edição você vai colocar assim, ó, ele ainda não fez os talentos. É verdade. Então deixa eu fazer também. Já passei o link do livro pra ele, já vai comprar, vai fazer. Passou. Na realidade, o que aconteceu? Aquele lance que a gente sempre tem, né? De falar assim, tô corrido, a gente tem que criar vergonha na cara e correr atrás, porque tipo, tempo a gente tem que fazer. Triste realidade, né? Quando a gente fala que a gente não tem tempo, a gente tem que aceitar que foi a gente que não priorizou, né? É difícil, exatamente. Dói na carne, não dói? Dói. As pessoas falam, não é mentira, vambora. Mas tem um lado também que justifica um pouco disso do Alex não ter feito, que é o Alex tá pobre agora, né? Por causa da pandemia. Nossa, meu Deus. Então, pra vocês que estão ouvindo, eu vou explicar. O Alex, um dos trabalhos dele, ele tem uma banda. Não é uma banda dessa que toca em coreto, não, né, Alex? Conta aí um pouco, como é que é essa banda e como é que a pandemia te impactou com relação à banda? Então, em relação à banda, vamos lá, né? Eu costumo falar que não é uma banda, é um conjunto musical, porque banda todo mundo melhor. Tem. Conjunto musical fica clássico, bonito. Olha, banda todo mundo tem, muito bom. Todo mundo vai mudar agora o nome, todo mundo tem banda. É um conjunto musical de blues, que lindo que fica. Você fala assim, ainda coisa chique. As pessoas admiram, né? Mas, tipo, o que aconteceu na pandemia? Datas, né? Tipo, várias datas agendadas, compromissos, tudo legais, terno novo, tudo. Pandemia começa a cair, assim, tipo, todas as datas numa questão de fechou. E não parava, tipo, não, então a gente não sabe, não sei, primeira semana, segunda semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses depois. Você fala, eu tô vivendo aquilo hoje, mas já estão fechando, já estão parando para 6, 8 meses. Então você ficava totalmente... sem saber o que ia acontecer, né? Literalmente sem saber pra onde você olhava, tipo... Um ligava pro você e falava, e aí? Eu falava, e aí? O quê? Eu não sei. A gente teve um papo, eu e o Alex, eu tava num hotel, viajando, acho que foi a última viagem que eu fiz. Se eu não me engano, foi aquela viagem em São Paulo, Van, que a gente fez o ASC lá. Foi quando o mundo acabou. E eu tava conversando com o Alex pelo WhatsApp, falando, cara, o que tá acontecendo? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. E aí, logo depois, o Alex publicou um vídeo dele pintando o muro da casa dele, falando, não tem o que eu vou fazer, eu vou pintar o muro. Comecei a inventar coisas, tipo assim, sei lá, fazia a pipa, desmanchava a pipa, soltava a pipa, falava, o que você vai fazer com a pipa? Não sei, de repente eu olhei pra parede e falei, eu vou pintar.
Por que você vai pintar? Porque eu tenho que fazer algo, senão a cabeça... E o Alex foi um dos caras, Van, que tocou em janela. Lembra que no começo teve esse lance de tocar em janela, tocar pros vizinhos, né? Sim, o Alex foi um desses que incomodou os vizinhos tocando Chamei lá. os vizinhos, porque tudo... Não, era um silêncio, assim, você ia nem se for no cemitério, não é aquele silêncio que tava verdade. E, tipo, porque a gente acostumou agora, né, Alex? Exato. A gente acostumou um pouco agora, mas no começo foi chocante, né, o silêncio que surgiu. Era um silêncio assim, você falava, gente, eu não tô escutando nada. Eu coloquei caixa de som lá fora, peguei gaita, coloquei base, fiz em cima daquilo, porque o que acontece? Você fica sem saber o que tá acontecendo. E você tenta buscar informação, as informações que chegam sempre as mesmas e só desgraça, você fala, peraí, né, vamos mudar o lance. Então foi bem isso, a minha descarga mesmo foi pra me aliviar, porque eu tava numa tensão que, vixe, todo mundo, né? E assim, eu tô fazendo essa introdução antes da gente entrar no assunto, pra vocês entenderem a conexão que a gente vai fazer depois. E fiz essa brincadeira, não, um fato aí com o lado do conjunto musical de blues do Alex, mas o que eu quero trazer aqui o Alex não tá pobre porque o Alex faz case de gaita. Exato. E por que isso é interessante? Isso é interessante porque o Alex, quando eu conheci ele, não fazia case de gaita. Não. E aí, de repente, ele começou a fazer isso e, cara, ele começou a exportar case de gaita. Por quê? Porque ele começou a usar um talento dele, conectado com uma coisa que ele gosta, que é música e gaita especificamente, e usar isso pra transformar isso num negócio. Então, aquilo que a gente sempre fala aqui da importância de você fazer o que você ama, de você olhar pro que você é bom e tentar entender como gerar negócio, como gerar dinheiro com isso. E o Alex fez isso naturalmente. Então, o ponto que eu quero que a gente vai conectar durante esse episódio, esse balanço do ano, é um pouco olhar pra isso. Um pouco olhar também pra como é que o Alex chegou até isso. Não foi esse ano que aconteceu isso, mas como é que isso aconteceu durante esse ano e como é que a conexão entre um momento doido, um momento fora do padrão e encontrar aquilo que você gosta de fazer, pode de repente ser algo interessante, pode ser até uma forma de se salvar no meio de uma bagunça dessa. Eu só quero fazer um comentário que eu achei interessante a gente ligar isso também, né? Dar uma ênfase. Porque quem tá ouvindo, a gente tá acostumado a sempre nos ouvir falando já dos temas de talento. Então, quando a gente traz um convidado, geralmente, esse convidado já conhece, então a gente explora um pouco isso. E eu acho que hoje a gente tá tendo a oportunidade de mostrar pras pessoas que a gente não tem talento só depois que a gente faz a avaliação da Gallup, né? Boa, verdade. A gente já tem, ou a gente nasceu com ele, ou ele foi desenvolvido lá quando a gente tava na nossa primeira infância e tal. Então, a gente já tem os talentos. Ainda que a gente não saiba dar nome, porque esse é o poder que a avaliação, né, a tal da avaliação Clifton Strengths, da Gallup nos dá, ainda que a gente não saiba dar nome, a gente pode usar a abordagem, a gente pode usar a mesma maneira de pensar, e algumas das perguntas aqui, até que eu pretendo fazer pro Alexis, e que a gente tá se propondo a responder também aqui, né, Rô, é como que a gente desenvolveu os nossos talentos, mas quer dizer, e se eu não tenho um relatório, se eu não tenho uma avaliação? Também tenho como analisar isso, então prepare-se, viu, Alexis, você vai ter que contar umas coisas pra gente aí. Tô pronto. Vamos lá. É legal também a gente olhar, por exemplo, quem tá nos ouvindo agora e é líder, e lidera uma equipe, e de repente não vai fazer o Clifton Strengths pra sua equipe, ele tem o dele, mas não vai fazer o da sua equipe, sei lá, por falta de grana, ou por, de repente, qualquer outro motivo. Gallup fala que existem 5 pistas pro talento, né? A gente vai olhar essas 5 pistas aqui e tentar entender como é que o Alex fez isso naturalmente. Então você que é líder pode, mesmo sem o assessment, usar a filosofia, né, a ideia, pra entender os talentos dos seus liderados e com isso conseguir gerar novos negócios, como fez o Alex, gerar mais felicidade, como provavelmente isso também aconteceu com o Alex, por poder trabalhar com aquilo que ele ama, enfim, essa é a ideia. Mas antes de chegar nisso, eu queria começar com um balanço do ano, tá? Eu queria começar com a Vanessa. Vamos começar de trás pra frente. Vamos, em vez de fazer retrospectiva, igual faz na Globo, que a gente começa lá em janeiro e vai até dezembro, vamos começar de trás pra frente. De modo geral, agora em dezembro, olhando pra trás, esse ano de 2021, como é que foi pra você? Foi melhor que 2020? Foi pior? Foi a mesma coisa? Pra mim tá eu acho que eu vou na contramão no geral da pandemia, tá? Mas eu vou seguir o que você falou de trás pra frente. Por exemplo, isso explica por que eu sinto que eu tô na contramão, porque esse dezembro tá absolutamente atípico. Eu tô marcando o horário na agenda pra respirar, né? Porque pra ir ao banheiro eu já suprimi, porque isso não é tão importante. Já desistiu disso. Eu já encaixei um treinamentinho ali naquele horário. Só uma pergunta só, tá dando pra respirar? Tô.
Enquanto eu dou um ensinamento ou outro num treinamento, aquela puxada de ar. Tá no caminho. Então, assim, tá totalmente atípico. Eu tô impressionada com a movimentação. A gente, claro, tem uma série de preocupações ainda no mercado, a gente sabe que tem, mas o quanto a gente tá tendo de procura e vendo as pessoas buscando e investindo nesse final de ano em treinamento, em desenvolvimento, tá incrível, assim. Então, eu tô, assim, por esse lado, eu acho que o mundo não acaba em 2022, que a hora que eu entrei, vocês estavam nesse papo, mas acho que não acaba. Se acabar, acaba treinando, né? Acaba no meio de um treinamento. Acaba pelo menos com todo mundo muito preparado para lidar com a situação. Muito preparado, exatamente. E você, Alex, como é que foi o teu ano, profissionalmente falando, pessoalmente falando? Como é que foi o ano de 2021 e como é que foi a comparação dele com o ano de 2020? Olha, 2020 foi um ano atípico, né? Então vamos pegar 2021 aqui pra gente fazer um release dele aí. O que aconteceu comigo 2021? 2021, pra mim, começou, vamos pegar lá janeiro, né? Começo dele, uma sequência que veio do final de 2020, que questão do meu financeiro, ele cresceu muito, porque eu consegui um lance que não foi algo esperado por mim, mas foi uma conquista minha devido ao trabalho, que você até comentou aí já, sobre os cases. Em início do ano, eu consegui uma venda para a Alemanha de um case, para vocês entenderem, né, de gaita. Existem gaitas. Vamos comparar com o carro. Existe o Fusca, existe a Ferrari. Os dois são carros. Mas eu consegui entrar em contato, a Hohner, uma empresa de instrumentos musicais, que é alemã, que é as melhores gaitas do mundo, entrou em contato comigo pelo Instagram, falando, gostamos do seu case, parabéns, sei que. Por quê? Eu coloquei numa das fotos do meu Instagram, do Instagram da Case Cia, uma gaita deles, e marquei eles, né? E aí, legal, eles entraram em contato comigo. Pra mim foi uma surpresa, assim, grato. Falei, nossa, né? Ganhei o dia. Isso foi o começo do ano. E ficou muito legal pra mim, um destaque, né? Mundial, querendo ou não. A Hohner Mundial. Eu peguei e falei, nossa, né? Que legal. Coloquei destaquei, coloquei tudo assim. Logo, uma semana depois, eles entraram em contato novamente, querendo um case meu. Aquele modelo que eu tinha feito, perguntando se eu tinha aquele modelo ainda estava disponível à venda. Obviamente, eu queria doar o case pra eles, porque eu ia estar lá no museu da Hohner. Você talvez pagasse pra ter o seu case lá, né? Quando fica o frete... E algumas pessoas devem pagar, né? Exato. Aí, o que aconteceu? Eles falaram, não, a gente quer comprar o case seu, a gente tem um museu da Hohner aqui, e a gente vai deixar exposto com as gaitas nossas lá. Que legal. Eu fiquei assim, Eu falei, não tô entendendo. Eu sabia que não era pegadinha, porque eu sabia que eram os caras de lá mesmo. Eu falava assim, mas peraí, tá estranho isso, porque, tipo, né? A minha história com os cases, depois a gente vai voltar nisso, com certeza, é muito, assim, aquele acaso do acaso do acaso. E aconteceu isso comigo, e de repente eu tô com um case que eu tô mandando pra Alemanha, na Hohner. Eu falei, não pode ser. Mas beleza, enviei, chegou, entraram em contato, mandaram fotos. Eu fiquei assim, eu falei, Jesus, o que tá acontecendo? Mas aquele lance que vocês estavam falando aí, o talento dos cases, né, que a gente tem, que foi aflorando pra mim, foi aperfeiçoando, logicamente, que chegou a esse ponto meu. E esse ano de 2021, questão dos cases, questão de Brasil, né, porque eu não posso falar só lá fora, eu vendi muito case, porque é incrível, a gente não vê tantos gaitistas, né, a gente não vê gaitistas nem na televisão, nem na mídia, não vê nenhum. Mas existe uma comunidade, gente, que é, assim, gigantesca, e muita gente que, nessa pandemia, muita gente entrou porque tava fechado, tudo fechado, vou aprender um instrumento, violão se vendeu muito, guitarra se vendeu muito, mas gaita foi, assim, absurdamente. Uau, que legal isso, gente. Se não é assim, a gente não sabe desse tipo de coisa mesmo, né? Eu acho que é porque não podia beijar mais as pessoas, aí você beija a gaita, entendeu? Depois eles falam que eu que sou engraçado. Pode ser que seja isso. Ô, Alex, agora assim, cara, óbvio que os teus cases devem ser bons, mas deve ter um monte de gente que faz cases bons no Brasil. O que você acha que é um talento teu, que é uma característica tua, que te fez ter sucesso com cases? Não existe tantas pessoas que fazem case no Brasil. Aliás, eu acho que assim, será que todo mundo que tá ouvindo a gente tá entendendo? Porque assim, o pessoal do mundo corporativo vai pensar que case é um caso de sucesso das gaitas. Boa colocação. Exato. Boa colocação. Vamos lá, vamos explicar o que é um
case de gaita, vai. O que é o seguinte, a gaita, existem modelos de gaitas, tá? A gaita tradicional, que é aquela pequenininha que todo mundo vê em filme, geralmente faroeste, alguma coisa de blues, assim, e o cara vai lá, arranca aquela gaita do bolso, geralmente tá de calça, arranca a calça, arranca o case da calça, ou da camiseta e da camisa, e toca. Arranca a calça não é faroeste. Eu também fiquei pensando que é o tipo de filme. É outro tipo de filme. Não é isso. Vamos voltar. O cara arranca a gaitinha e toca lá. Aquilo lá é uma ficção, tá? Porque aquela gaita pequenininha, geralmente, ela é em uma nota somente. Ou ela é em dó, ou ela é em sol, fá, e assim por diante nas notas musicais. E para você tocar a gaita diatônica, que é aquela pequena, ela tem são vários tons. Então, cada tom é referente a uma gaita. Então, você pensa assim, eu sou gaitista, beleza. Eu tenho uma gaita só e vou pro show. Não, mentira. Pelo menos você tem que ter um jogo com todas as notas musicais. Dó, lá, 7 notas musicais. Aí tem o sustenido. Aí você tem um bemol. Aí vai aumentando a quantidade, entendeu? Então, de acordo com a música que vai ser tocada, você usa uma gaita diferente. No tom dela, da música. No tom daquela música. Então, tipo, vocês já ouviram falar assim, tipo, geralmente programas, me dá um lá. Então você vai tocar com a gaita em lá. Entendeu? Geralmente é assim. Então, cada música você tem que ter um tom. Então, você tem que ter várias gaitas diatônicas. Então, no mínimo, 24. Caraca. E aí não dá pra você colocar no bolso, né? Por isso que eu falei do bolso lá. Não, aquilo lá é só mentira. Então, você tem que ter algo pra levar, uma caixa pra levar aquilo. Então, a gente coloca num case específico pra acondicionar elas, preservar tudo. E... Agora, deixa eu comentar que eu não vou aguentar. Vamos lá. Vai lá. Eu, quando pedi a explicação, na minha ingenuidade, eu pensando que eu sabia do que se tratava do case de gaita, interessante, né? Porque eu já convivi muito com músico, né? Já tive relacionamento com músico, muitos amigos músicos, então eu penso no case normal da guitarra, que é para uma guitarra, né? Exato. De repente, você pensou que fosse uma caixinha de óculos que vai uma gaita dentro, né? Isso foi, obviamente, o que eu pensei. E eu tô pensando assim, eu preciso explicar isso para as pessoas, mas era para mim também a explicação. Boa. Olha que interessante isso, né? Fazendo um parêntese aqui. Como que às vezes a gente, por exemplo, aqui no caso eu, né, cometia essa falha de, pra mim é super óbvio que é um case de gaita, e aí, e não é óbvio porque eu sei o que não, é óbvio porque eu conheço o Alex, né? Porque senão também não saberia. Existem quantas pessoas, né, que não sabem, né? Exatamente. Aí do gaitista, né? E vai criando essas falhas de comunicação, né? E isso tá explicado, isso já faz um link com a história que a gente sempre fala aqui, que é do filtro dos nossos talentos. E isso é um exemplo que ilustra o que seria o filtro dos talentos. O filtro do nosso talento é aquilo que eu tenho a capacidade de ver ou não tenho a capacidade de ver, alguma coisa fica e alguma coisa passa no meu olhar. Porque eu tenho determinado talento. Aqui a gente pode comparar com esse conhecimento. O Rodrigo já tem conhecimento do que exatamente é um case de guitarra, de gaita. Eu tenho conhecimento do case da guitarra. Então eu fiz uma ligação e também achei que era óbvio. Mas pro Rodrigo era óbvio de verdade. Pra mim, eu achava que era óbvio. Imagina isso no mundo corporativo, um cara dizendo, atende bem o cliente. Exatamente. E aí ele sabe o que é atender bem, o outro sabe o que é atender bem, e no fim os dois estão atendendo completamente diferente. E essa semana aconteceu uma situação com uma cliente minha, que entrou numa nova colocação, e ela estava compartilhando como é que foi a recepção, e como é que foi para ela entrar. E não é só com ela, isso a gente vê o tempo inteiro, em grandes organizações, a pessoa entra e ela é recebida ali no seguinte sentido, você já sabe como é, então sai tocando esse barco aí. Só que o como é diferente de uma pessoa para outra, né? Então acho que vale esse parênteses aqui só por causa de um bendito de um case, hein? De um case. Com certeza. Óbvio que eu quero ainda ouvir o Alex sobre o que ele acha que é o talento dele, mas conhecendo o Alex, eu vou citar 3 coisas que eu acho que olhando de fora, Alex, me parecem ser talentos teus que te levaram a ter sucesso com esse negócio de case de gaitas. E aí você me diz se eu tô certo ou errado, à vontade aí, tá? O primeiro, eu te acho extremamente criativo, né? Então, você é um cara, por exemplo, eu vou contar uma coisa que quem tá ouvindo não sabe, a Vanessa também não sabe, mas a gente teve um negócio de sócios, tô botando aspas voadoras aqui, que a gente era moleque, praticamente, eu e o Alex, e aí nessa nossa empresa, a gente queria ter uma camiseta da empresa, né? Exato. E aí, então, o que você faz? Geralmente, você vai lá, manda alguém fazer uma tela, revela a tela, aí manda pra alguém
que vai silcar, a pessoa bota a tela em cima, passa tinta e blá, 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 blá. Como é que o Alex fez? Pega um papel, não é bem isso, mas só pra ficar mais grosseiro, pega um papel, recorta o nome da empresa, bota em cima da camiseta, pinta com pincel e ficou muito legal, né? Que show. Exato. Então o Alex, ele é muito criativo e uma criatividade prática, que eu acho bem legal também, não é criativo assim de, eu crio uma coisa, não, criatividade palpável, né? Outra coisa que eu acho legal é a tua capacidade de enfiar a cara e fazer as coisas, né? Então, assim, igual você falou, não tem tantas pessoas que fazem case de gaita no Brasil. Tá, provavelmente você descobriu isso. Você foi fazer isso, você foi ver isso antes de fazer. Esse negócio de, vou botar uma gaita alemã aqui, tirar uma foto, marcar a empresa da Alemanha. Tem outras histórias assim que você já me contou, de marcar um gaitista famoso e o cara pedir o case depois e tal. Essa capacidade de agir, de fazer, né? E a terceira característica que eu acho que você tem, e essa talvez não seja só o talento, né? Mas seja um conhecimento técnico, é o conhecimento do negócio, do aparelho, né? Da gaita em si. Quer dizer, você sabe o tamanho que tem que ser, o que tem que ter, o que não tem que ter. Quer dizer, você junta um conhecimento técnico, estudo, com todo esse outro conhecimento comportamental que eu comentei antes. Faz sentido isso? Tem mais alguma coisa que você adiciona? Olha, faz todo sentido, porque voltando lá no início, né? Quando eu iniciei com gaita há 8 anos atrás, foi eu estava na casa de um amigo meu, tinha uma gaita na casa dele. Eu falei, cara, você toca gaita? Ele falou, não. Eu falei, mas por que você tem uma gaita? Ele falou, minha mãe me deu isso. Eu falei assim, tá, mas você não quer aprender? Você não se esforçou pra aprender? Ela chegou em casa, me deu uma gaita, fiquei olhando a cara dela, mas por que você me deu uma gaita? Eu falei assim, legal, posso levar pra mim aprender? Ele falou assim, pega aí. E trouxe a gaita pra casa. Ficou aqui em casa, 2 anos essa gaita. Eu nem relei a mão nessa gaita. Lá um dia esse cara apareceu em casa e falou pra mim assim, cara, vou levar minha gaita embora. Eu falei assim, mas por que você vai levar a gaita embora, sendo que eu tô tocando? Aí ele falou, mas você tá tocando? Eu falei, tô. Peguei a gaita, soprei de qualquer jeito, ele olhou pra ele e falou, louco, você tá tocando mesmo? Eu falei, tô. Ele falou, que máximo. Parêntese aqui, o Alex já tocava outros instrumentos, né? Mas, tipo, a gaita tava lá parada. Aí eu tirei o Engenheiros da Havaí, a coisa mais fácil pra quem entende, né? Ele olhou assim pra mim e falou, cara, você tá tocando Engenheiros. Eu pensei comigo, né? Mas... Vamos lá. Tem um talento aí de cara de pau também. também, né? E aí, eu falei, nossa, esse cara gostou, né? Vamos ver, né? Comecei a me dedicar. E aí, o que aconteceu voltando pro case? Tinha um amigo meu que estava nos Estados Unidos, eu me interessei mais pelo instrumento, pedi pra ele comprar essas gaitas da marca lá da Hohner, que é as melhores, né? No mundo. E ele estava lá, era muito mais... O dólar era bem menos, né? Há 8 anos atrás. Então, deu pra mim pedir lá, ele me trouxe um estojo com 7 gaitas. Até então, eu tinha uma gaita. E ele me trouxe um estojo com 7. Só que eu tinha uma gaita a mais. Cabia 7 ali. Aí eu tinha 8. Aí eu fiquei assim, falei, e agora? O que eu vou fazer com essa outra gaita? Eu não vou ficar andando com ela no bolso, porque ela vai amassar. Eu falei, eu preciso de um case. Fui atrás do case. Na época, no Brasil, só existia uma empresa que fazia... Vou falar o nome da empresa, porque não me patrocina, eu não vou falar. e parecia os cases da Barbie. E não tinha nada a ver comigo. Eu falava, gente, não dá pra me andar com esse case parecendo um casezinho da Barbie. Aí eu falei, o que eu vou fazer? E tinha uma outra pessoa que fazia no Brasil, só que esse rapaz era totalmente enrolado. Eu pedi pra ele me enrolou 8 meses ou seja, a credibilidade dele era 0, né? Caramba. E 8 meses eu entrei em contato, aí um dia eu entrei em contato com ele novamente, ele falou assim, me manda o dinheiro, me envia o dinheiro que eu tenho que comprar uns equipamentos aqui pra mim fazer o case, e aí eu te envio o case. Eu falei, mas peraí, eu te envio o dinheiro na confiança de você fazer um case pra mim, eu nunca te vi, e você tá 8 meses falando que vai fazer o case pra mim. Eu falei, eu acho que é meio roubada. Eu fui dormir pé da vida, e no outro dia eu decidi que eu ia fazer um case pra mim. Fiz um case, pulando muitas etapas, né? Comprei um material, fiz um case pra mim, tirei algumas fotos e coloquei, na época era só Facebook, coloquei no meu Facebook algumas comunidades de gaitistas. No exato momento que eu postei numa comunidade, eu lembro certinho, era Gaita L, de gaitistas, entrou em contato um rapaz de Guarulhos, perguntando pra mim onde eu tinha comprado aquele case. Eu falei, eu que fiz. Ele falou, vende pra mim. Eu falei, mas peraí, como que eu vou vender pra você, sendo que eu fiz pra mim? Ele falou, não, eu preciso de um case, porque eu tenho um monte de gaita aqui, tá tudo jogado, e eu tenho que ter um case, eu tenho que ter um case. Eu falei, não, mas esse aqui eu fiz pra mim. Ele falou,
tudo bem, mas vende pra mim. Eu falei, não tem como eu vender pra você. Ele falou, não, preciso de um case. Eu falei, não vou vender. Ele falou, então faz um pra mim. Eu olhei, porque eu pensei assim, falei, mas por quê? Sendo que eu fiz o case, na minha ingenuidade, era fácil fazer o case, né? Eu fiz. Você não achou que tinha um negócio ali? Não, foi totalmente assim. E fluiu assim que. Aí eu falei, cara, eu nem sei quanto que eu cobraria esse case de você. Aí o cara falou, olha, você vai colocar o valor geral de tudo que você usou, a sua mão de obra. Eu fiquei pensando, falei assim, nossa, será que rola fazer um case pra esse cara? Passei todos os valores pra ele. Eu falei, a tua mão de obra agora. Passei pra ele, ele virou e falou assim, olha, a tua mão de obra tem que ser a mais que esse valor. Eu sei que, olha só que cara me honesto. Me ajudou muito. E ele falou assim, olha, dentro do que você fez aí, eu tô vendo o trabalho, tá muito bonito, tá muito bom, e dá pra você cobrar, na época, era R$450. Eu fiquei assim, nossa, 450... Eu achei muito dinheiro. Eu falei, porque, uma coisa tão fácil, né? Você estava fazendo um negócio tão fácil, tão legal de fazer, né? Como que vai cobrar? Ainda tudo isso, né? É aquela história que eu conto sempre de uma vez que num treinamento, numa big empresa, eu virei, a menina do RH tava no treinamento, eu virei e falei assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, eu acho até errado vocês me pagarem pra eu dar esse treinamento, viu? Eu gosto tanto de fazer isso. É interessante isso, quando a gente ama tanto fazer a coisa, tem tanta gente que sofre no trabalho, sofre pra ir pro trabalho, e a gente ama tanto que você olha assim, cara, eu amo fazer isso, talvez eu fizesse de graça, né? E aí o cara ainda quer pagar 450 pau. Então, aí o cara pegou, colocou o valor, falou pra mim, eu acho que vale isso, sei que eu fiquei assim, tá bom, fiz o case pra esse cara. Enviei pra ele, normal, tudo. Chegou lá, ele tirou foto, postou e me marcou. A partir dessa marcação que ele fez, começaram assim, chover gaitistas. Rio Grande do Sul, Bahia. E, gente, eu falo assim, eu não imaginaria nunca. Eu tenho case que viajou mais que eu. Que legal. Eu tenho case no Brasil inteiro. Você tem case aqui em Jundiaí. Eu tô em Jundiaí. Você fez case pro Big Chico, não foi? Fiz case pro Big Chico. Que legal. Olha só, que legal. Legal, né? Que legal, cara. Pois Big Chico é uma figura super mega conhecida aqui em Jundiaí. Não, ele é dentro do eu falo rolê, né? Dentro do rolê do blues, o Big Chico é um dos grandes gaitistas nacionais. Pois é, e assim, super conhecido e tal. E eu tô aqui xeretando o seu Insta, babando nos cases, porque são maravilhosos, né? E daí eu tô vendo aqui, ó, pro Big Chico, ó, que legal. Muito show. Agora, olha só, Van, você olhando pro passado, pra esse ano principalmente, e comparando com os seus talentos que você conhece, né? O Alex não conhece os deles, mas nós conhecemos os nossos. Quais talentos você acha que investiu mais nesse ano? O que você desenvolveu mais? Sei lá, entre os teus top 5, entre os teus top 10. Que talentos você acha que você desenvolveu mais esse ano? Tem uma listinha, viu, Rô? Eu sei que eu desenvolvi demais a capacidade de escuta do meu comunicação, porque sempre o tema de talento de comunicação, as pessoas ligam muito ao passar uma mensagem, mas não é só passar uma mensagem, mas receber, entender uma mensagem também faz parte da comunicação, né? E a parte da escuta está aí. Eu, assim, precisei e pude desenvolver muito esse talento, na verdade, nos últimos 2 anos, mas nesse um pouco mais conscientemente, né? O que você usou mais para desenvolver isso? Foi só a reflexão e a autoconsciência? Ou você usou algum curso ou alguma coisa do tipo? Não, nesse caso não usei nenhum curso. Para algumas coisas eu sempre gosto de fazer isso, de estudar, de buscar, mas nesse caso não foi. Foi reflexão e foi troca com parceiros. Então, Quer dizer que dá para fazer assim, então? Então, eu tenho um parceiro bom aí que dá treinamento comigo. E eu gosto de trocar com esse cara. Esse cara fala demais, então você tem que escutar. Esse cara gosta um pouco de falar, eu também gosto tanto de falar. Então eu venho aprendendo bastante a ouvir mais, né? Ficar mais atenta aos momentos em que, por exemplo, e aí, lógico, para quem já conhece, eu tô falando do Rodrigo, né? A gente tá sempre dando treinamento juntos. E realmente, nós dois gostamos mesmo de comunicar, de passar muitas coisas. E eu admiro pra caramba a maneira como o Rodrigo usa o input, né? Então, o seu jeito de usar o input é muito legal pra mim, assim, você traz muita informação e tal, então é uma coisa que eu intencionalmente passei a me dedicar a ouvir mais pra desenvolver esse outro lado do meu comunicação. Então esse é um que eu tenho certeza, assim, que desenvolveu muito nesses últimos tempos. Legal. Né? Alex, usando a Vanessa, essa explicação da Vanessa como exemplo, me fala, e óbvio, aí você só não vai conseguir dar nome, né? Mas me fala uma coisa, Alex, que você acha que esse ano desenvolveu em você em termos de competência, de talento, de capacidade, de habilidades. Olha, a questão de habilidades, o que aconteceu comigo nesse ano foi o seguinte, eu cheguei a um ponto, né, questão dos cases,
que eu falei, eu tenho que melhorar para chegar no nível internacional. E foi assim, um estudo, vendo medidas, precisões, porque dentro do Brasil a gente tem aquele lance, tá bom, tá legal, mas lá fora, gente, eu aprendi muito isso. Tinha gringo que entrava em contato comigo querendo saber comprimento, largura, espessura, legal, que são os tradicionais que eles vão perguntar, mas eles queriam saber, eu tô num estado que aqui neva, você vai conseguir fazer um case para mim, para que minhas gaitas acondicionadas dentro desse case, ela vai ter uma temperatura controlada? Uau. E eu assim, peraí, eu tenho que estudar sobre isso. Legal. Ô Alex, deixa eu te fazer 5 perguntas sobre isso que você acabou de contar, tá? E a Vanessa já sabe quais eu vou fazer, mas vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte, você normalmente tá propenso a estudar? Normalmente você, em situações onde você precisa melhorar, ou precisa entregar algum resultado, ou superar algum desafio, você gosta de procurar, você tende a estudar, a buscar aprendizado? Eu chego a um ponto que, no início, eu tento ir pelo impulso, mas aí eu falo assim, não, a partir daí eu não consigo mais, então eu tenho que entender a regra. É onde que eu entro pro lado do estudo, porque, tipo, não no achismo, né, vamos dizer assim, no achismo, qualquer oficina conserta qualquer carro. Como dizia meu pai, com um rolo de arame e um alicate, você conserta qualquer coisa. Você conserta o Fusca. Agora, você aprende rápido? Dentro do que eu preciso, porque esse lance que eu tava falando pra você desse cliente em si, né? Eu precisava dar uma resposta pra ele de ontem pra ontem. Eu estudar assim, rápido e muito rápido. Eu cheguei ao ponto de querer acordar colegas meus assim na madrugada, falar, velho, preciso disso aqui, não sei o quê. Consegui, o Luiz, né? Que ele é arquiteto, ele chegou em mim e falou, Alex, é fácil isso aí. Vem aqui que eu vou te explicar uns lances. Então eu corri atrás. Aí ele me jogou um monte de coisa, eu fiquei olhando na cara dele, eu falei, é só um case. E ele falou, aproveita que eu tô te dando a oportunidade. Legal. E hoje em dia, mudando um pouco de assunto, né? Esse amigo meu, ele chegou a um ponto de hoje eu tô estudando, né? Projetos arquitetônicos através dele. Que legal, que interessante. E você, quando vai estudar, por exemplo, falando especificamente dos cases, quando você vai estudar alguma coisa, sei lá, medidas ou materiais, etc., você acha facilmente o que você tem que estudar? Você consegue, eu acho que eu tenho que estudar, sei lá, madeira, e aí você acha facilmente isso, você descobre rapidamente o que você tem que aprender? Você tem essa capacidade? Olha, questão dos cases hoje, que eu parece que é ser meio que... eu sou o melhor, não. Mas eu consegui o know-how de chegar a um estudo, né? A questão do estudo mesmo, eu sempre falo isso, que elaboração de produto, de o que eu posso colocar, o que eu não devo colocar, questão de excelência, assim. Muito legal. Já aconteceu de você terminar um case e falar assim, caramba, como é que eu fiz um negócio tão bom assim? Todos. Todos. Tanto é que, eu faço um lance, pra vocês entenderem, bem exclusivo, porque pra você chegar na loja, eu sempre falo assim, pra você chegar na loja e falar assim, olha, eu quero vamos focar no case de guitarra agora, tá? Eu quero um case pra minha guitarra. Que guitarra que você tem? Eu tenho a guitarra tal, da marca tal, e ela é modelo tal. Beleza. Pô, legal. Ele vai te dar aquele case padronizado. Ou preto, ou marrom, ou no máximo, assim, um amarelinho, e acabou. E os meus cases são todos personalizados. Por que eu falo isso? Pra vocês entenderem. Eu digo isso. Você começou a tocar, não vou me dedicar muito, eu vou ser um gaitista ali, tocar ali na minha festinha, coisinha, eu quero um case para 10 gaitas. Então faça um case específico para suas 10 gaitas. Eu quero um case para 24 gaitas, eu quero que coloque o microfone, que coloque o cabo, eu tenho uma gaita cromática, que é uma gaita maior, tá? Para vocês entenderem. Então eu deixo o case personalizado para aquele cliente. Então o meu boom foi esse. Eu deixo o case da maneira que o cliente quer. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, essa mesma pergunta que eu te fiz, mas com outro viés. Você, imagina que você descobriu que você tem que saber alguma coisa para fazer um case. Certo. E aí você foi estudar isso. Estudou, aprendeu como é que faz. Você tem essa mesma sensação? Eu te perguntei agora há pouco sobre se você tem a sensação, quando termina o case, de falar, caramba, como é que eu fiz um case tão legal assim? Você tem essa mesma sensação com relação ao processo de aprender? Ou seja, você fala, caramba, como é que eu consegui aprender um negócio tão rápido assim e tão bem? Acontece isso também? Sim, porque o que acontece? Dentro do aprendizado, né, do aprender, você tá entrando, que eu sempre digo, você tá entrando em algo que você não conhece, é o desconhecido.
E aquele desconhecido, pós você entender aquilo, ele te abre vários caminhos, e você começa a absorver toda aquela informação e que te pode, não somente aquilo que você aprendeu, ele vai te jogar para o universo. Eu nem precisaria fazer a quinta pergunta, eu acho, pra Vanessa fazer uma análise depois disso, mas eu vou fazer a quinta pergunta, que é, tá bom, você estudou, aprendeu algo sobre o processo de fazer o case. Quando você termina de aprender, você tem aquela sensação assim, cara, não vejo a hora de aprender mais alguma coisa? Não vejo a hora de aprender um jeito diferente de fazer? Tem isso? Exato, porque o que acontece? Pra mim, né, dizendo pra mim aqui, questão dos cases, tanto é que todos os meus cases, eu já fiz cases que eu falei pro Brasil inteiro, já mandei pra fora, nenhum é igual ao outro. Então, eu tenho esse desafio comigo mesmo. Então, aquele lance, você aprendeu a fazer isso, você estudou dessa maneira, então você vai ser somente assim. Eu falo, não, eu tenho que, o meu leque é infinito. Então, não é aquele lance, tipo, faz aquele padrão e acabou. Muito interessante. Ô Van, o que você entende, o que você analisa disso tudo? Bom, primeiro dá pra ver que a gente conseguiu explorar pra caramba o estudioso aí, né, do Alexis, com toda certeza. Dá pra sentir, e é bem provável que seja o estudioso mesmo que ele tenha pra ajudar em todo esse processo. E eu vejo mais algumas coisas também, né? Eu vejo aí muito possivelmente um carisma pra ele trazer pessoas e usar as pessoas pra esse processo. Eu vejo mais algumas coisas, mas isso que... Talvez um input, né? Esse interesse por coisas novas e diferentes. Eu vejo um estratégico, porque ele sempre abre muitas possibilidades, ele sempre vai abrindo caminhos, ele vê os caminhos abrindo, inclusive, conforme ele estuda, que pode ser do estudioso, mas também pode ser do estratégico, né? Então, vejo várias coisas. E isso pode ser aplicado na prática para todo mundo, né? Então, acho assim, quem tá ouvindo a gente nunca fez isso, dá para fazer isso para você mesmo. Eu não tenho minha avaliação. Normalmente não é esse o nosso público, né? Mas se eventualmente você não tem sua avaliação, você também pode aproveitar essas mesmas perguntas que o Rodrigo foi fazendo para Alexis para você identificar onde tem pistas dos seus talentos. A gente não precisa chegar no nome necessariamente. Isso, mas ficou muito claro aqui. O Alexis ama estudar esse processo e aprender, e quando alguém chega com um desafio, enquanto outra pessoa que possa produzir cases, talvez possa ter a mesma habilidade ali na produção, talvez essa outra pessoa, quando alguém chega com um desafio, mas vai resistir à temperatura aqui de onde eu moro? Essa outra pessoa talvez não se sinta interessada em resolver isso. Falar, olha, desculpa, eu produzo aqui pro Brasil, é essa condição, se você quer esse. E nem tô dizendo que tá, assim, não tô avaliando a qualidade do atendimento, tá? Mas a pessoa pode estar limitada, não, olha, essa é a minha especificação, é pra usar assim. Enquanto que pro Alexis isso é uma delícia, já que ele gosta de aprender uma coisa nova, fazer diferente cada vez, fazer personalizado. Eu nem sei se não tem um tantinho de individualização aí, né? Porque ele gosta de fazer pro cliente. Aí pra esse cliente é do jeito dele, pro outro cliente é do jeito do outro cliente. Então dá pra ver muita pista de talento aí, e esse exercício vale pra todo mundo, e pra quem tá ouvindo, vale pra aplicar pro seu coach, se você é coach, aplicar pro seu liderado, né, se você é líder. Poxa, sou líder, eu não tenho condição de aplicar a avaliação aqui pra minha equipe. Essas pistas, né, do que a pessoa gosta de fazer, do que ela sente vontade, ela faz bem, ela faz naturalmente bem, fica até surpresa. Eu achei muito curioso a hora que o Alexis falou assim, pra mim, eu fiquei achando até estranho cobrar tão caro, é tão fácil fazer aquele negócio, né? Fácil pra você, né, Alexis? Exato. Fácil pra outra pessoa. E olha que interessante, a hora que você perguntou pro seu amigo arquiteto como que resolvia o negócio da temperatura, ele falou, isso é fácil, vem aqui que a gente resolve, porque isso é fácil pra ele, né? Então isso tudo interessante isso, é a ideia de que, tem talento aí seu nessa atividade, tem talento desse arquiteto ali na atividade dele, né? Então dá pra gente sacar. Quer um exemplo disso? Uma pessoa que dança, né? Eu vivo um pouco do mundo da dança, e é muito interessante, porque a gente olha uma pessoa dançando, e quem dança bem, dança com nível de leveza, a pessoa tá curtindo, ela tá com uma cara de prazer, de satisfação de fazer aquilo. Aí não quer dizer que todo mundo que for fazer vai fazer com aquela leveza, com aquela facilidade. Exatamente. Eu tenho uma dificuldade absurda de mexer o meu corpo. Eu enrosco nas coisas, eu enrosco em móvel. Eu costumo dizer que eu tenho 2 pernas esquerdas, né? E sou destro. Então, é complicado pra caramba. Eu já digo que eu não tenho o pino de centro. O pino de centro. Não vai. Boa. E é interessante porque, assim, até também pra quem é líder e tá ouvindo a
gente, é importante pensar assim, às vezes você olha para um liderado e fala, caramba, como é que esse cara não consegue fazer isso? É tão fácil, né? É fácil para você. Mas eu quero frisar aqui um ponto que a Vanessa trouxe, que é, a gente aqui fez um exercício de brincar, de dizer, talvez seja tal talento, talvez seja tal talento, mas o mais importante é olhar para o que especificamente o teu liderado ou você mesmo, sei lá, diz para essas perguntas que eu fiz, que é, eu adoro ir pesquisar, eu adoro fazer de um jeito personalizado para cada pessoa, eu adoro me dedicar naquele trabalho, quer dizer, é menos importante saber os nomes e é mais importante saber o que a pessoa gosta de fazer e você como líder, eventualmente, né, por exemplo, ao entender isso do liderado, dar mais tarefas desse tipo para ele. Imagina o Alex trabalhando numa indústria onde o gerente chega para ele todo dia e fala assim, cara, ó, você vai fazer o mesmo trabalho de ontem, do mesmo jeito, não precisa aprender nada, tá? É só repetir. Padrão de Aí qualidade. o Alex fala, mas eu posso fazer para esse cliente aqui um pouquinho de... Não, faz exatamente igual. Ele não vai curtir, não vai ser legal. Agora, se o líder dele chega para ele e fala assim, cara, ó, estuda esse cliente aqui, vê o que você pode aprender, como é que você pode usar o teu conhecimento para fazer de uma forma diferente para ele vai curtir, ele vai gostar, ele vai se engajar, né, mais nesse trabalho. Hoje eu tava dando um treinamento para um grupo de líderes e o treinamento era de autoconhecimento com base em talentos, em pontos fortes, né? E eu ouvi uma coisa muito interessante que, na verdade, a gente ouve sempre e que é triste. Então eu quero trazer aqui porque eu acho que a gente sempre tem que ir lutando contra esse paradigma muito convencional de desenvolvimento, né? Que faz a gente olhar para o que falta. Porque eu ouvi uma pessoa assim, ela constatou que ela fez a avaliação, ela estava com o relatório em mãos e ela tem o tema de talento de harmonia. E ela, assim, eu estava na sala ali no meio da atividade, mas eu não estava interagindo, estava só ouvindo, né? E aí eu ouvi, enquanto ela dizia assim, é verdade, eu acho, inclusive, que esse negócio de conflito é uma perda de tempo. Eu achei o máximo ela falar isso, porque é bem o que a gente fala, né? Ó, quem tem harmonia acha que conflito é perda de tempo. Ela falou, só que aí ela completou assim, realmente, eu tô sempre tentando equilibrar as coisas. Eu preciso avaliar isso mesmo, porque eu tenho que me impor mais. Eu falei, opa, agora eu não posso deixar a conversa sem interferir. Gente, não é isso, né? Eu quis entrar nisso porque, Rodrigo, você tá falando como que um líder vai fazer com o liderado. E, gente, é dar mais daquilo pra pessoa. A pessoa tem um talento de harmonia, deixa ela estudar, então, como é que media conflito, porque ela já é naturalmente boa pra isso. Não põe essa pessoa, não cobre essa pessoa de se impor pra equilibrar com o talento, porque se ela equilibrar, tá na média, e aí você não ganhou o máximo que você pode ganhar dessa pessoa. Não equilibra, não, desequilibra, faz essa pessoa ficar muito fera em gerir conflito. Mas e a hora que ela precisa se impor? Não, se essa pessoa ficar muito fera em gerir conflito, ela nem vai precisar se impor, ela vai ter outro caminho, né? Então, acho que isso que você acabou de dizer, eu quis reforçar, né? É dar o mais daquela mesma coisa que a pessoa já é boa. Como eu costumo dizer, não é sair da zona de conforto, é ficar nela, né? Eu adoro, né? Adoro falar isso. Agora, olha só que interessante, né? A gente fez um episódio bem maluco aqui, que a gente olhou, sim, pro passado, mas pra usar isso como uma desculpa pra gente analisar aí um pouco o Alex, e também pra falar, né, toda essa história que veio até aqui, pra pensar quais os talentos que a gente usou, né? Essa foi a pergunta lá de trás que eu fiz pro Alex, e nós levamos aí, sei lá, 30 minutos pra responder, que é, que talentos levaram o Alex a ter sucesso com isso, e que talentos ele investiu nesse período, né, depois que a Van já tinha respondido. O que eu queria que a gente trouxesse aqui pra quem tá nos ouvindo agora, pra direcionar pro nosso final, de uma maneira bem simples, né, é o que a gente pretende investir em desenvolvimento de talentos pro ano de 2022 para ser ainda mais excelente, né? E eu vou tomar a liberdade de começar porque eu tive um insight muito grande esse ano. Então, pro ano de 2022, o meu objetivo é desenvolver o meu talento relacionamento. É o meu 5º talento. Eu tenho um talento para ter amigos, como, por exemplo, o próprio Alex, a gente é amigo há, sei lá, décadas, né? Só que eu uso pouco isso. O Alex talvez seja testemunha disso, eu aciono pouco os meus amigos, né? Então, para 2022, uma coisa que eu quero investir um pouco mais é usar mais o meu talento relacionamento para ampliar e aprofundar um pouco mais a minha relação profissional com os meus amigos pessoais. Ou seja, como é que eu posso usufruir da minha rede de amigos profundos para gerar ainda mais excelência profissional para mim? Essa é uma resposta que eu pretendo dar, que é uma pergunta que me foi feita pela
Fernanda de Portugal, que participou do nosso GGSC, Fernanda Barata, que manda até um beijo pra ela. Foi uma pergunta que ela me fez e realmente faz muito sentido. Van, qual dos teus talentos, principalmente dos primeiros, você acha que é importante que você desenvolva ainda mais em 2022? Eu vou seguir fazendo uma coisa que eu já fiz esse ano, viu, Rô? Porque assim, eu tenho estudioso em quinto, é uma paixão pra mim, então eu tô ouvindo o Alexis aí, super me identifico com essas coisas como ele descreve, e eu escolhi fazer um curso, me aprofundar num tema esse ano, e já escolhi um tema pra me aprofundar no ano que vem de novo. Então eu vou fazer mais um curso ao longo do ano todo pra me aprofundar num tema que tem a ver, tá ligado à psicologia, que também tá ligado a isso que a gente trabalha, né? Então, esse é o meu jeito. Inclusive, é um tema que eu acho que vale dizer que eu também desenvolvi esse ano, e olha que interessante, quando a gente fala de estudioso, a gente sempre explica que não é necessariamente ficar sentado lendo um livro, né, ou coisas do tipo. Esse ano eu desenvolvi muito o meu estudioso do jeito como o meu estudioso gosta de ser. Qual é esse jeito? Eu gosto muito de aprender conversando com as pessoas que sabem dos assuntos que eu não sei. Hoje, por exemplo, eu aprendi um monte aqui sobre case de gaita, gente. Pensa nisso, eu aprendi um monte. Em algum momento isso vai ser super útil pra mim. Eu ainda não sei qual é, não me importa. O tesão pra mim é descobrir que eu soube um monte de coisas hoje novas que eu não sabia, eu vou dormir sabendo. Então, o canal de podcast é um trabalho, uma atividade que me desenvolve um talento, que é o do estudioso. Que legal. Cada vez que a gente tá aqui ou conversa sobre um assunto, a gente aprofunda ele, mesmo que seja um assunto que eu já conheça, a gente aprofunda esse assunto, eu ouço novos pontos de vista. Ou quando a gente traz um convidado, a gente tem a condição de aprender sobre a área em que ele atua, né? Esse ano a gente aprendeu aqui sobre direito, agora a gente aprendeu sobre case e assim vai indo. Então, é um que eu desenvolvi e ainda vou desenvolver mais, porque eu vou continuar no podcast, porque vou me dar de presente mais um curso. É interessante também, quero tocar nesse ponto. Também foi um ano muito legal, porque é o segundo ano do podcast, mas esse ano eu acho que a gente deu um passo um pouco mais longo, né? Tem mais gente nos ouvindo, teve mais participantes, mais convidados, e eu particularmente, eu ouço cada episódio pelo menos, sei lá, umas 4 vezes, que é quando eu gravo, tô ouvindo, quando eu edito, tô ouvindo, quando termino de editar, eu ouço pra ver se ficou bom, e quando vai pro ar, eu ouço de novo. Então, no mínimo, 4 vezes eu ouço. E não enjoa, eu não me enjoo, porque, primeiro que eu gosto muito de me ouvir falando, como diz o Clóvis de Barros Filho, é incrível como eu entendo quando eu explico. E segundo, que aprender com vocês, putz, é muito gostoso aprender com a Vanessa, aprender com o Caleb, com o Raul e com os convidados, e hoje especificamente com o Alex. É muito gostoso ter a oportunidade e, além de aprender, no meu caso especificamente, poliu muito a minha significância, né? A gente fala muito, a gente teve uma reunião essa semana e a gente falou disso, eu realmente acredito que o que a gente tá fazendo aqui é muito importante. Então, isso é muito gostoso. Tem tom de final, mas eu queria ouvir um pouco ainda do Alex. Que competência, habilidade sua, Alex, você acha que é importante que você desenvolva em 2022 para ter ainda mais sucesso no negócio de case ou em qualquer outro? E assim, olhando por essa ótica de talento, né, Alexis, assim, algo que você já sabe que você faz bem, que você tem uma habilidade. E que você quer fazer melhor ainda. Isso, exatamente. Tem um lance que eu nem comentei tanto aqui, mas fora o lance dos cases, né, de tocar também, eu também sou o manager lá de um festival aqui da região nossa aqui, que é o Blues na Montanha, e a gente conseguiu voltar agora esse final de ano, agora novembro, então a gente conseguiu fazer uma edição que tinha parado, né, devido a toda a doideira aí, e a gente voltou. E dentro desse festival, o que aconteceu foi muito, assim, diferenciado de todos, porque a gente teve que usar os talentos nacionais que temos aqui, porque o festival é um festival grande, tá, pessoal? E sempre vem atração gringa, de fora, pra enaltecer mais o festival, deixar mais grandioso, né? E pandemia, os gringos não estavam querendo vir pro Brasil, óbvio. E aí o Pedro Neto chegou em contato comigo, falou, Alex, vamos fazer? Eu falei, Neto, vamos, mas o que a gente tem? Ele falou, Brasil. Eu falei, vamos ver o que a gente consegue chamar aí pra fazer. O evento foi um sucesso, graças a Deus, tudo perfeito. E dentro desse festival, ele me deu a oportunidade de fazer um espaço chamado Espaço Street. E dentro desse Espaço Street, minha cabeça deu um boom nesse lance do Espaço Street, que foi o quê? Que eu já comecei até montar, entrar em contato com prefeituras pra gente fazer esse show que foi lá dentro do festival, que foi para vocês entenderem, foram em 2 palcos, né? Tinha um palco principal e um palco street. Palco street é coisa simples, blusão feito na linha, na raça mesmo, sem luz, sem iluminação, sem nada.
aquela coisa blues mesmo, raizona, e me deu um start ali para fazer isso em outras cidades, outras festividades. Legal. E o que aconteceu? Eu já estando fazendo esse festival, dentro desse festival, fazendo isso dentro desse festival, teve um pessoal que entrou em contato comigo, mas falou, eu quero que você faça aquilo aqui dentro do meu evento. Então foi um start, a gente já tá fechando a data para realizar lá. E o primeiro a estar realizando o projeto que a gente tá realizando dentro do Salve o Blues, que eu coloquei o nome, né? É em Itajubá, agora dia 19 de dezembro, a gente tá indo pra Itajubá, junto a alguns músicos bluseiros, e vai pra tal lugar, faz o evento lá. Então isso pra mim, assim, tipo, é a minha bola da vez que eu vou levar pro ano que vem. Pra quem não sabe, assim, o blues na montanha é muito legal, porque imagina, ouvir blues numa montanha, ali no pôr do sol, é muito legal, vale muito a pena pesquisar aí. Bom, pra você que nos ouviu até aqui, você é convidado a se fazer essas 3 reflexões também. A primeira é como é que foi o seu ano, de modo geral. A segunda é que talentos você desenvolveu durante esse ano e como. Em quais talentos você investiu e o que você investiu. E talvez nesse momento você já chegue à conclusão de que poderia ter investido mais em alguns, investiu demais em outros, enfim, faça essa autoanálise. E a terceira pergunta é, tá bom, e como é que o que eu pretendo desenvolver pro ano de 2022? E tem algumas dicas aí que eu acho que vale a pena colocar, Rô. Por exemplo, quando a gente desenvolve talento, pode ser, como você mesmo puxou aqui, às vezes simplesmente pela consciência, pela observação, pela reflexão. Mas também pode ser de um jeito mais intencional ainda e tal, que é adicionando conhecimentos, adicionando técnicas. Então, um livro que você lê, um curso que você faz, uma prática, você sentar com alguém e pedir para aprender mais sobre aquilo, sempre pensando no talento que você tem e como você acrescenta. Até um filme, uma série que você escolhe assistir, e eu fiz também isso esse ano, eu escolhi assistir uma série porque eu queria desenvolver um conhecimento, então eu assisti ao longo do ano. Pois é, porque eu acho que a gente não tem que separar. Eu vou fazer isso, vai ter que ser uma relação, um esforço. Não tem que ser, pode ser um tesão, tá? Esse desenvolvimento do seu talento. Eu quis desenvolver uma coisa, desenvolver através de na verdade não foi uma série, foram 2 séries que eu assisti com meu marido ao longo desse ano para desenvolver uma habilidade minha, que eu já tenho, mas eu queria desenvolver, tá? Então, isso pode ser um desenvolvimento intencional. E já que você colocou a provocação, o que eu vou desenvolver pro ano que vem? Pode ser o que você já desenvolveu e tá sentindo que ainda pode mais, e pode também nascer do objetivo que você tem, dos desafios, o que vem pela frente nesse seu próximo ano. E depois desse próximo ano, puxa, eu tenho que me preparar para daqui a 3 anos assumir uma posição tal. Legal, preciso melhorar a minha habilidade de delegar. Ok. Aí volta, olha para os seus talentos e fala, beleza, qual talento eu tenho que eu posso fazer isso? E investe nesse talento ao longo desse ano. Você não precisa ainda estar lá na frente do seu objetivo, olha para o talento e desenvolve ele ao longo desse próximo ano, já pode ser um belo objetivo, né? Um belo caminho para você. Exatamente. Aí o pensamento é sempre esse. Que conhecimentos eu posso adicionar para isso que eu já faço bem, fazer melhor ainda? Né? Que técnicas? O que eu posso fazer? E se você não sabe de bate-pronto, de repente você pode buscar alguém que já faz aquilo muito bem, pode te dar uma dica, né? Exatamente. O que você pode estudar, ou outro jeito de você melhorar nessa habilidade. Perfeito. E é legal que a gente fala, né, que o caminho mais efetivo para o sucesso é colocar nos seus talentos intencionalidade e intensidade. Então, olha para o ano que vem, pensa, você vai usar os seus talentos. Isso é óbvio, eles estão com você, são seu braço dominante, sua perna dominante, você vai usar. Querendo ou não, vai estar com você. Querendo ou não, você vai usar. A pergunta é, como é que você quer usar de maneira intencional e intensa esses talentos do ano de 2022? Reflete aí, manda pra gente que a gente vai ficar muito feliz em trazer aqui, talvez pros próximos episódios, as suas respostas sobre o que você pretende desenvolver. E tenta ajudar outra pessoa também, né? De repente um liderado, mais alguém que esteja à sua volta, marido ou mulher. Exatamente. Para fazer um balanço do ano, mas um balanço assim, tá? O que foi de positivo, o que eu fiz de positivo, o que eu usei para fazer isso, e por aí vai, todas as perguntas que a gente já trouxe. É isso aí. Alex, obrigado pela participação. Agradeço. Foi muito legal ouvir tua história aqui. Você é sempre convidado a voltar quando quiser. Para quem tá nos ouvindo aqui, toca a gaita e precisar de um case, como é que entra em contato com você? Olha, eu vou passar o Instagram direto lá da Case Cia, tá? Oficial, Case Cia, tá? Direto, já cai lá. Vai estar na descrição do episódio, tá? Boa. Isso, que é legal também. Tem o meu pessoal, mas tem algumas coisas de gaitas minhas também, mas é mais pessoal. É Alexis, Case Cia, tá? Então, legal. Nesses 2 vocês encontram os cases e também. Se você precisar de case, pede lá e pede um desconto. Fala que você ouviu aqui no podcast, pede um desconto lá. Isso, eu até libero. Hoje eu libero. Chora pra ter um desconto lá. Legal. Bom, pra você que ficou com a gente até aqui, obrigado pela companhia. Obrigado pela companhia durante esse ano de 2021, por ter participado, por
por ter estado com a gente tem recebido aí da retrospectiva do Spotify de algumas pessoas, a gente tem recebido mensagens mostrando, né? Eu ouvi 1000 horas de podcast, 1500 horas do podcast de vocês. Pô, obrigado mesmo, é muito gostoso saber que a gente tá impactando vocês. A gente tem vários planos legais para 2022 que a gente pretende rodar e falar em breve aqui para vocês. E o primeiro deles, já quero trazer aqui, que é, a gente tá muito bem colocado como no ranking de podcast de negócios. Só que a gente quer subir um pouco mais nesse ranking e passar a fazer parte de um grupo ali mais seleto de podcasts de negócios. Então, como é que funciona? Como é que você pode ajudar? Simples. Se não assinou ainda, assinando o podcast, então no Spotify, a gente tá concentrando mais ali no Spotify. Vai lá no Spotify, clica no botão seguir ou no botão follow, se tiver em inglês aí seu podcast. É de graça, mesmo quem tem o podcast, o Spotify Free, pode assinar. Se você já assinou, é compartilhando com seus amigos e pedindo pra eles assinarem também. Né? Então vai lá, pede, assina aí, não precisa nem ouvir se não quiser, só dá o follow lá, já ajuda a gente, mas se ouvir é melhor. Muito melhor. E a gente, muito melhor. E a gente vai atingir esse índice aí, essa posição no ranking que a gente quer, que vai ser legal, porque vai ser legal pra você que ouve, tá ouvindo um podcast mais amplo, né, de uma penetração mais ampla, vai ser legal pra gente, porque a gente vai curtir falar com mais gente, vai ser legal pro mundo, porque tá lá eu com minha mania megalomaníaca, porque a gente vai ajudar mais gente no mundo inteiro. Então, faz isso, ajuda a gente e deixa os seus comentários, manda seus comentários aí pra gente nas redes sociais, sugestões de temas e ideias para os episódios, ideias de convidados e tudo mais, que a gente faz questão de trazer pra cá, tá bom? Então a gente se vê ou se ouve novamente na semana que vem, na segunda-feira, às 7 horas da manhã. Um grande abraço e tchau. Tem que falar tchau. Valeu, Alexis. Foi um prazer te conhecer. Obrigado, valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.